Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está fazendo um arrazoado aqui sobre saúde pública, trazendo o emblemático problema do Hospital Regional, o hospital que é referência, né, o Joana de Guzmão, o Hospital Infantil Joana de Guzmão. E todas as outras, os outros sofrem também alguma dificuldade nesse momento, sim, embora não tão grave. A falta de pessoal é o tema emblemático, né? Nós temos leitos ociosos, 80 leitos que poderiam estar ativos e não estão, em função da falta de gente. Agora, pessoal, a gente está falando muito aqui da falta de pessoal. É só falta de pessoal? Equipamento está tudo bem? Materiais, equipamentos está tudo bem? Ou só está faltando gente? Na verdade, assim, a gente vive uma situação que ela não ela é longe do ideal, não só do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista de estrutura de trabalho. O trabalho, como eu dizia antes, a falta de financiamento nas 3 esferas, e o mais grave hoje é a esfera federal, faz com que todas as unidades que prestam trabalho ao SUS, que é um projeto muito bonito, mas que ele é subfinanciado, tenham dificuldades. Isso é um contexto muito complexo para a gente pontuar um ou dois problemas de ordem só gerencial. Agora, há problemas de equipamentos, há problemas de estrutura física, não há dúvida. Mas hoje o mais grave que vivemos é a questão de recursos humanos. Só para teres uma ideia, aquilo que o Dr. Ciro dizia antes, que não é apenas o hospital infantil. Na média, nós temos 30% da capacidade de trabalho dos hospitais públicos do Estado, principalmente aqui na Grande Florianópolis, fechados. 30% da capacidade operante dos hospitais não funciona, né? O problema mais emergencial 30% é na média de 270 leitos no geral dos hospitais públicos fechados. Isso é um hospital. E salienta-se isso, Renato, no sentido de que, assim, passa pelo imaginário de algumas pessoas, puxa, precisa mais um hospital na Grande Florianópolis. Não precisa hospital, mais um hospital, mais uma estrutura física. Precisa sim botar o que existe efetivamente para funcionar. E outro dado interessante para o telespectador acompanhar bem, a problemática de recursos humanos a menos não é apenas leito fechado, é também nós temos, como no infantil, em outras unidades, mas no infantil especialmente, horário com um pediatra de plantão. Obviamente, a fila para o atendimento vai fazer com que aí o cidadão diga, em vez de esperar 1 hora, 1h30, 20 minutos, espera 3 horas. Para toda a Grande Florianópolis, no caso, né? E quando chega um paciente grave, certamente esse médico se debruça e fica mais tempo. Então, hoje eu estive na reunião do Corpo Clínico do Infantil, a direção está buscando providências, depois de uma reunião que nós, as 3 entidades, tivemos no Infantil, para fazer com que hajam reforços nesses plantões. Só que os colegas estão saindo, não renovam o contrato, entram licença de gestação, e o fato de ter um médico trabalhando só faz com que as filas fiquem grandes e o tempo de espera abusivo. Então, não é só abrir leito, é também ter pessoas para atender no setor de emergência, nos setores de ambulatório e tudo mais. Isso expõe o profissional, inclusive, né? Claro. Isso expõe o profissional. O profissional fica exposto também, né? A estresse, a risco de problemas com relação a procedimento, a conduta, né? Porque você trabalha... Um verdadeiro risco ético envolvido com isso. Exatamente. Ele está trabalhando numa condição... Isso depois é cobrado, né, do profissional, mas efetivamente ele acaba ficando exposto, né, trabalhando nesse tipo de situação, nessas condições. Na linha, Renato, do que as entidades médicas têm trabalhado nesse sentido, eu acho que é importante relatar, até para que as pessoas tenham ciência de que esse trabalho de alertar e de buscar o poder público no sentido de tomar as providências necessárias vem sendo feito já pelas entidades médicas há algum tempo. Tivemos uma reunião com o secretário da Saúde no finalzinho do mês de abril, que nos recebeu, as 3 entidades, entregamos ao secretário um documento elaborado pelo Corpo Clínico do Hospital Infantil, e o secretário se mostrou de forma muito pronta, com muita vontade política de resolver essa questão. Então, não dá para dizer que não há vontade política. Há sim, em todos os momentos em que pedimos oportunidade de conversar com o secretário da Saúde, ele nos recebeu e mostra sempre uma vontade política importante de resolver isso. Ainda essa semana conversei com ele me disse,
uma coisa que conversávamos lá atrás. Já existe o chamado de um primeiro lote de profissionais para a área da saúde. Pelo que eu entendi da conversa com o secretário, num primeiro momento, inclusive, privilegiando o hospital infantil, mas efetivamente isso precisa acontecer na prática. Tem que existir aí um esforço para que os trâmites burocráticos desse chamado, porque concurso público tem um rito a ser cumprido, né? Que isso transcorra com a maior fluidez e rapidez possível para que as pessoas efetivamente entrem no quadro de profissionais. E a gente tem um desafio muito grande, né? Porque Moacir Pereira nos trouxe hoje a informação na coluna do Diário Catarinense. Pela primeira vez no governo Raimundo Colombo, houve um mês com queda na arrecadação. E esse é o argumento que o governo utiliza, né? E a gente tem que interpretá-lo, a gente tem que, de certa forma, mas saúde solução. É prioridade sempre, não, Renato. Claro, esse é um argumento que nós... Mas tem que ter dinheiro, né? É verdade. Mas tem que ter dinheiro, né? Mas é um assunto que preocupa, porque aumenta a demanda do Estado, claro. Né? Não, tem os reajustes salariais, tem negociação com o professor, com polícia e tal. Não, com certeza. É um assunto seríssimo, é difícil. Não deve ser, não. Temos certeza absoluta que a tarefa do governador é uma tarefa muito difícil. Temos certeza absoluta. Não precisamos sentar para perceber o óbvio. Claro. Agora, quem o obrigou a ser governador, candidato? Ninguém. O que ele disse na campanha? As pessoas em primeiro lugar. Prioridade 1, saúde, 2 e 3. Eu digo, repito, vão no Google e vão saber o que é prioridade. Prioridade é deixar outras coisas para trás. E eu não vou aqui, o Sindicato dos Médicos, assim como as entidades, não tem posição político-partidária, ninguém afiliado é política médica. Mas eu não vou lembrar o que se diz na política. Será que secretarias, isso e aquilo? Quem faz a gestão que reavalie. Mas prioridade, a palavra é clara. E não está vendo isso. Por má vontade do governador, certamente que não. Ele quer resolver tudo. O secretário Dalmo bem disse. E até para a gente fazer justiça, sempre quer resolver. Mas o fato é que não está resolvendo. E por isso o nosso alerta, a nossa convocação. Só gostaria de destacar também que o Conselho convidou o secretário da Saúde e esteve lá conosco o secretário Acélio, secretário adjunto, junto com o promotor da Infância e Juventude da capital e com a diretora técnica do Hospital Infantil. E realmente o secretário Acélio mostrou-se bastante preocupado, interessado, escutou e sabe, foi colocado muito claramente a boa intenção e a necessidade, né? Para que não chegue nesse ponto em que chegou. Porque você pode, sabendo, né, de que a reposição de pessoal é um processo demorado, talvez não se pudesse ter deixado chegar aonde chegou, né? Porque realmente a situação é crítica. Olha, esse depoimento do doutor Vicente é muito importante para que a gente pontue para as pessoas que não há distanciamento das entidades com o poder público. Eles nos recebem e têm boa vontade de resolver. Tanto é que... o Conselho já teve essa oportunidade enquanto entidade, o sindicato também, a ACM também, o COSEMESC reunido, e temos agora programado com pauta, inclusive com a proposta de que seja uma reunião periódica a cada 2 meses do secretário da Saúde na ACM, para que discutamos uma pauta que seja construída justamente com esse propósito, de prever as coisas que podem ser resolvidas antes que se tornem críticas. Né? Então, há boa vontade sim e há proximidade. Né? O fato de o secretário da Saúde ser médico, isso o coloca numa condição muito privilegiada, porque ele tem a mesma visão que nós outros temos enquanto entidades médicas e tem a sensibilidade necessária para entender o discurso das entidades. Mas aí vem aquela coisa, e o veneninho tem que vir para a mesa. Quem não tem tido sensibilidade é o famoso comitê gestor. Alguns, determinados pelo governador, fazem a decisão sobre o que pode e não pode. Aí o comitê gestor diz que no concurso, que falamos ali em 500 vagas, foram menos que isso. Mas o pedido do secretário foi maior. Porque aí o comitê gestor vai lá e diz, não pode, não pode, não pode. Sim, eu imagino o seguinte, o comitê gestor está olhando para o orçamento. Exatamente. E o secretário está olhando tecnicamente. Perfeito. Né? Então, por isso é que nós estamos fazendo o apelo, não ao comitê gestor, e sim ao governador. Para que o governador define e diga o que é prioridade, para que a gente manda cortar de algum lugar e liberar para aquilo que é prioridade. É o apelo ao governador. Que é a saúde, né? Isso é que nós estamos fazendo. Intenção de fazer bem, todos eles têm, nós não temos dúvida disso. Mas do comitê gestor eu não acredito que tenha. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui a pergunta de um telespectador que preferiu não se identificar,
a Nina aqui na produção me passa o recado, ele ligou para dizer o seguinte: como é que fica a pressão em cima dos poucos profissionais, a gente já discutiu isso agora há pouco aqui, né? Dos poucos profissionais que estão trabalhando. Eles precisam dar conta da demanda, só que aumenta a pressão por resultado, por atendimento. Eles já estão preocupados antes de entrar no plantão. Eles sabem que vão dar um plantão, às vezes sozinho, isso, já estão preocupados em casa. Profissionalmente, inclusive, do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético. E até do ponto de vista físico, numa emergência que às vezes não tem condição de atender. Se ele estiver sozinho no plantão, ele tiver efetivamente uma carga de trabalho muito grande. Aqui eu tenho a pergunta, a manifestação do Adriano Andrade. Ele diz assim, se o problema é falta de recursos humanos, o que dizem sobre o concurso público realizado há 2 meses, já homologado e publicado em Diário Oficial? Não seria um desperdício de recursos públicos materiais ao deixar a estrutura do hospital infantil se deteriorando pelo tempo sem uso? Mas esse concurso público é desse. E sem chamar o concurso? Tem razão, tem que chamar os concursados. Estamos discutindo, isso que nós queremos. Exatamente isso que nós estamos apresentando. Pois é, agora eu queria um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, o seguinte, né? O Dr. Ciro disse que nós temos praticamente um hospital... Nesse número de leitos nesse fechados. Número de leitos, 270 leitos no Estado. Os hospitais do Estado. Hospitais do Estado. Isso inclui o Hospital de Lages, de Birama, Joinville e os daqui. Hospitais do Estado. 270 leitos. Aproximadamente. Mais ou menos, né? Inoperantes, inativos. Só que o seguinte, aí nós temos algumas iniciativas de construção de novos hospitais. Por exemplo, Biguaçu vai ter o seu próprio hospital. Eu estou me lembrando aqui, eu já repeti isso aqui inúmeras vezes, né? O Dr. Genuíno Simone, que trabalha no Hospital Infantil, presidente da Unimed aqui em Florianópolis. Nosso parceiro. E é um profissional que tem larga experiência no Hospital Infantil. Ele diz assim, não adianta construir novos hospitais, tem que contratar gente para trabalhar nos hospitais já existentes. O Dr. Guinel comentou rapidinho, mas o fato é o seguinte, a assistência à saúde pressupõe muitos níveis. Então, nada impede que a unidade em Biguaçu, que foi citado, por exemplo, tenha a sua vocação para ações locais de baixa complexidade, auxiliando realmente a comunidade ali, fazendo com que as unidades maiores, como Celso Ramos, infantil, regional e tal, tenham a demanda para outro tipo de público. Quanto a isso, não há dificuldades. Evidentemente que se Biguaçu tem um hospital, quer fazer mais 2 do lado, é outra história. Mas, tecnicamente, Biguaçu foi apenas citado. Eu não estou dando o aval para o hospital de Biguaçu, que eu não conheço. O fato é que há espaço para todos, com grau de complexidade diferente para todos. Para que a emergência do infantil, do Celso Ramos, não tenha que atender alguém que podia ser atendido numa outra unidade. Mas a dificuldade que a gente fica vendo é o seguinte, né? De repente, vamos inaugurar um novo hospital. Você já não tem gente para trabalhar nos atuais, né? Como é que Mas gente tem. Cidadão brasileiro está nascendo muito a cada dia. Tem que botar dinheiro na saúde e contratar as pessoas. Pois é, então, a gente não vê... Tem, a gente não vê essa... médicos perfeito. Não, gente querendo trabalhar tem. Sim. Agora, falta a vontade política para fazer isso acontecer na prática. E falta a população, que é cidadã, mas às vezes é cordeira demais, acordar e está convidada para quarta-feira às 10 horas ali no infantil. Todos estão. Falta acordar para dizer o que é prioridade. Esperar 3 horas na fila de qualquer hospital público para ser atendido? Não, isso não pode ser prioridade. Vamos para o intervalo e até já.